Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Tá, eu vou ficar em pé então aqui, aí fica mais alto. Eu vou colocar mais próximo aqui. É, isso. Eu encostei o microfone um pouco mais perto agora aqui. Não sei se melhorou. Ah, que bom, que bom. Eu tenho que pegar uma indicação sua para um microfone bom aí, tá? Depois você me passa. Opa, opa. Sim, sim. Olha só, se você prestar atenção em como que o primeiro presbitério que nós temos conhecimento foi formado, porque nós sabemos que a igreja em Jerusalém ela tinha os apóstolos e tinha presbíteros. Só esse relato. Mas é só na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele volta, que nós vemos a informação de que alguém promove uma eleição, né, na igreja. Então, é óbvio que é necessário que irmãos mais maduros, nós diríamos assim, evangelistas, outros que já são presbíteros antes, né, missionários, irmãos que têm maturidade e experiência na fé, eles vão, convivendo com a igreja, observar aquelas famílias, em especial aqueles homens, né, casados, com sua família, e estimular, né, essas pessoas, conversar com elas a respeito desse ministério, para que a pessoa possa desejar. Porque a primeira característica, a primeira prerrogativa colocada por Paulo para Tito e Timóteo sobre o presbitério é que essa pessoa deve desejar, aspirar. Né? Como é que ela vai desejar se ela não conhece, não sabe o que é? Não é? Então é necessário que alguém a inspire, alguém se aproxime, trabalhe com essa pessoa. E aí, naturalmente, essa pessoa, então, desenvolvendo essas capacidades, vai chegar o momento dela ter as características para ser um presbítero. Agora, nada impede também, e do ponto de vista pessoal, os jovens já comecem sonhando em ser, né? E eu creio que isso, eu não tenho nenhum problema em falar isso, isso revela algumas deficiências nossas, né? Porque o conceito de maturidade cristã se funda no fato de que a gente não tem sucesso o tempo todo, mas que a gente aprende com os nossos erros. Então, a igreja no Novo Testamento e o povo de Deus, a Bíblia em si, ela revela os erros, as mazelas de várias pessoas, até de líderes importantes. Então, a gente tem que aprender com isso. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a Igreja de Cristo tem mais de 50 anos aqui no país, desde a chegada daquela primeira equipe maior, né, em 61 ali, e já estamos aí praticamente numa terceira, iniciando uma quarta geração, e aqueles jovens daquela época, que deveriam ser a liderança com presbíteros e tal, hoje não são. Né? Então, precisamos olhar e reconhecer que essa aspiração também envolve os jovens, né? Envolve a escola dominical, envolve todo um processo de vida. Daqui, as crianças que estão hoje na escola dominical, ou os jovens aí, quanto tempo? Daqui 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, né? Eu não sei, vai depender muito da vida, da idade, da maturidade de cada um, mas é na igreja que isso se revela, né? No convívio congregacional, porque os pastores eles são escolhidos do meio, do nosso meio. Então é na igreja, pelo menos biblicamente é assim.
Uhum. Então, rapaz, é um pouco mais complexo, né, do que a questão do mundo, do modelo do mundo religioso. Eu creio que isso pode ter várias variáveis, isso pode ter uma questão de poder envolvida, né? Isso pode ter uma questão relacionada a quem indica, né? A uma parceria. Isso eu estou pensando dentro desse critério que ele colocou, que é puxando um pouco para algo que não deveria ser, né? Então, agora pode acontecer sim. E eu vou dizer uma coisa para você, olha, constituir presbitério é fácil, viu? Do ponto de vista de eleição. Agora, para tirar, meu irmão, aí é complicado, viu? É muito complicado. Então, primeiro porque a congregação ela é consultada para indicar, mas a maioria dos membros eles não têm noção da autoridade bíblica que eles têm também para tirar, entendeu? É como eu sempre digo, eu sou evangelista aqui, poderia ser um dos pastores, né, aqui em Florianópolis, mas se a gente pisar na bola que for não tiver mais adequado, a igreja aqui vai ligar para quem? Não tem matriz, né? Não tem matriz. Então a nossa vida ela está intrínseca, ela está entrelaçada com a vida congregacional. A igreja coloca, a igreja tira. Então, ela não está elegendo um presidente com um mandato há de tempo lá, ou seja como for. Não é isso. Não é? Na verdade, nós somos presbíteros e estamos presbíteros, ou estamos evangelistas no sentido da função, né, exercida. Eu sou evangelista em Florianópolis e como evangelista, eu tenho um reconhecimento em algumas congregações que eu já trabalhei também no sentido de estar atuando para reestruturar. Né? Então, eu faço parte dos guias de algumas congregações que a gente tem trabalhado, como Timóteo e Tito. Né? Tito, por exemplo, ele era evangelista, não em uma congregação, mas ele exerceu essa função em várias congregações da ilha de Creta. Né? Então, por quê? Porque ele estava colocando em ordem a igreja. Então, nesse critério, é uma área ministerial que nós não estamos acostumados aqui no Brasil. A gente está acostumado a ter os evangelistas trabalhando na maturidade de congregações, geralmente dedicada a uma congregação só. Mas a gente vê que no Novo Testamento a realidade ali poderia ser essa, como era o caso de Timóteo em Éfeso, mas também poderia ser como Tito nas congregações de Creta. Então, é um pouco mais amplo. Tá bom, tá, é, tá assim. E, é, é, e sabe, só para provocar um pouco antes da gente ir para os ministérios aqui, e sabe que existe uma corrente começando, né, aí a levantar. Isso já é um pouco antigo, mas na Igreja de Cristo a gente não tem essa dinâmica não, né? Mas existe aí uma fala surgindo com relação a ter um presbitério regional, em vez de ter cada congregação, os presbíteros, né, os pastores, mas de ter numa cidade um grupo de pastores, né? E se aquela cidade tiver 10 congregações, aquele grupo de pastores, eles estariam ali guiando todas aquelas congregações. Né? Mas isso não é algo que tenha fundamento, pelo menos que eu entenda nas escrituras, e nem fundamento na prática nossa, na Igreja do Senhor no mundo. Uhum, uhum.
Pois é. É, vamos lá. Muito bem. Então, irmãos, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e que a gente saia daqui melhor do que nós chegamos, tá ok? Veja bem, essa questão de ministério dentro da igreja, todos nós já estamos habituados porque as congregações funcionam dessa forma, não é? Agora, de onde vem essa informação? De onde vem isso? É claro que das Escrituras, né? A gente pode perceber isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, né, ele diz que a função dos guias da igreja, e ele lá tipifica 5 tipos de guia, nós temos hoje pelo menos 4 que podemos identificar, porque não temos mais apóstolos, né? Então, esses 4 guias difusos que cuidam da congregação como um todo, que é pastores, né, presbíteros, né, evangelistas, mestres ali, e profetas, né, equivalente ali a pregadores, a missionários, né, nesse, nesse aspecto. Então, eles têm como função o quê? Lá diz no versículo 12 que eles estão para a igreja, para os membros, para edificar, para dar conhecimento de Jesus Cristo, para amadurecer, para passar o pleno conhecimento de Cristo, com o propósito, primeiro, de que eles o quê? Sejam aperfeiçoados, os membros da igreja, para, para desenvolver seus ministérios. Ok? Então, as suas áreas de serviços, ou desempenhar, né, os seus ministérios. Isso já demonstra que a igreja ela é constituída por áreas de serviço ou ministérios, não é? E as congregações elas vão na sua individualidade, no seu DNA próprio ali, desenvolver áreas ministeriais afins que são que estão no histórico de como aquela igreja se desenvolveu. Então tem congregações que têm lá muitos ministérios, outras têm menos ministérios, né? Então são áreas de serviço. Particularmente, eu considero área de serviço ou ministério até quando tem uma pessoa só representando a igreja. Vamos imaginar que numa determinada congregação tem uma irmã viúva e essa irmã viúva, ela visita outras mulheres, né? Viúvas ou moças, né? Ela tem um ministério, uma área de visitação que é pessoal, é dela. Mas ela, exercendo aquela função, ela está representando aquela congregação, ela está acolhendo, ela está levando uma palavra e ela representa toda a irmandade. Então, cada pessoa ou área ministerial, ela em si representa a igreja, não é? Para o bem ou para o mal. Assim como se alguém representa mal a igreja, os de fora ou aqueles vão tecer aquele comentário. Essa pessoa não é cristã, que igreja que ela é, que Deus que ela é. Então vai tudo no. Né? Vai a igreja, vai Deus, vai você, porque a gente representa alguém. Então, o membro, ele representa a igreja que ele frequenta, que ele congrega, aquela congregação. Eu estou usando a palavra igreja como congregação. E aí nós vemos que a primeira área ministerial que aparece para a gente como igreja, coletivo, congregação, está em Atos 6. Não é? Então nós vemos ali que havia, sim, os apóstolos, e eles, os apóstolos, tinham sua área ou suas áreas de ministração. No caso dos apóstolos, eles deixam bem claro quais são as suas áreas de atuação, o ministério da palavra e da oração, não é? Então, muita coisa a gente pode aprender em Atos 6 relacionado ao ministério. Mas vamos lá. O primeiro grande problema interno na igreja foi exatamente por conta de uma má administração de uma área ministerial. E quem eram os administradores? Quem eram as pessoas que estavam gerindo, guiando, conduzindo aquela área ministerial? Olhem só, os apóstolos. Né? Então,
os apóstolos, eles assumiram mais áreas ministeriais, mais coisas do que eles poderiam fazer, né? Além do ministério da palavra e da oração, eles também começaram a receber as ofertas que eram depositadas aos seus pés e eles começaram a administrar o ministério de benevolência. Dentre as várias atuações do ministério de benevolência, um que era para assistir às viúvas. E a equipe que eles escolheram para ajudar, ali sob a coordenação deles, pisou na bola, né? Porque estava favorecendo as viúvas dos hebreus e desfavorecendo as viúvas dos helenistas, que eram os hebreus que viviam fora de Jerusalém. E isso, olha só, hein? Uma área ministerial pode causar divisão numa igreja, a má gestão, né? E o que aconteceu então? Começou a ter murmuração, toda a igreja começou a murmurar e houve uma divisão, helenistas e hebreus, né, divididos. Essa situação chegou aos apóstolos. E eles, como eram responsáveis e eram apóstolos ali, eram naquele momento a autoridade instituída na igreja, né? Eles convocaram uma reunião com toda a congregação, os discípulos, e aí eles foram dar o direcionamento. Não é? Então, é por isso que é necessário que haja pessoas que coordenam os ministérios. Nesse primeiro momento, a Bíblia nos revela o nome de sete homens que foram escolhidos pela igreja para coordenar a área das mesas, a área da benevolência, não é? Então, e dá o nome deles. Muitas congregações, elas têm áreas de serviços, mas ninguém sabe quem é que coordena o quê, quem é o responsável. Isso é um problema, não é? Por quê? Porque é preciso ter clareza sobre com quem se fala. Precisa ter clareza quem são as pessoas responsáveis. Precisa ter clareza sobre qual é o projeto, qual é o plano, qual é a direção, né, o escopo daquele ministério. Eu estou apoiando agora duas congregações na reestruturação e numa delas nós estamos fazendo toda assim a composição, né, uma espécie de cartilha de procedimentos para que a igreja, não só a igreja, mas principalmente as pessoas que estão conduzindo as áreas ministeriais saibam qual é o propósito daquele ministério, passo a passo, né? O que é feito, como é feito, a agenda da igreja, quem responde, a equipe, não é? Do que se trata aquela área ministerial e onde ela está, qual é o dente da engrenagem desse ministério dentro da engrenagem maior que é a igreja. Então, cada área ministerial, ela atua, mas ela atua dentro de um programa maior, que é o direcionamento daquele ano que a liderança deu para a congregação. E esse direcionamento, ele é construído alguns meses antes de começar o ano, é assim que eu faço, né, ensino, sendo ali direcionado pela liderança da igreja com o apoio, ouvindo, né, as áreas ministeriais. Nós vamos falar já já dessa estrutura aqui, mas voltando ao texto de Atos 6, a gente percebe que no versículo 2 eles convocaram os discípulos e disseram, olha só o que eles disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Está percebendo aqui? Então, uma coisa muito importante na estruturação ministerial na igreja é que o ministério precisa ter foco. Se as pessoas que estão trabalhando naquela área ministerial começar a trabalhar num monte de outras áreas, isso vai atrapalhar, não é? A gente tem um limite do que pode suportar. Por isso que é melhor você ter poucos ministérios funcionando numa congregação do que muitos não funcionando bem. Entendeu o ponto? Nem tudo que é necessário é possível naquele momento. Então a gente tem que comer o elefante, como eu sempre digo, um pedacinho de cada vez. Não é? Parece muito grande a coisa, mas se a gente
organizar pelo que é possível, dentro do que é necessário, gerindo bem, porque essa gestão não é humana, tá? Essa gestão, como a gente está vendo aqui, só numa passagem, esse exemplo que eu estou dando aqui, é bíblica. Não foi eu que idealizei a igreja. Eu não estou trazendo nada novo. O que eu faço é estudar os casos de congregações, de como elas iniciaram e se desenvolveram no Novo Testamento, procurando e lendo e estudando as passagens, os textos que tratam sobre a liderança, sobre a administração, sobre as áreas de serviço da igreja, ok? Então, em Atos 6, eles fazem esse direcionamento. Olha, nós apóstolos fizemos errado, nos perdoe. Nós pegamos mais coisas do que deveríamos. O nosso foco ministerial é esse. Então, irmãos, nós nos reunimos antes, porque evidentemente houve uma reunião antes, para eles trazerem uma proposta para a igreja. Eles dizem, mas escolham dentre vocês. Então, veja, ele está dando o quê? Um direcionamento. Quem conduz o ministério é uma pessoa que dá uma direção, dá um direcionamento. Né? Ele vai fazer o quê? Ele vai guiar, cuidar e alimentar, né? Para desenvolver esses ministérios. Lógico que a base disso tudo está em Efésios 4:12, em diante ali, que são o quê? Os guias da igreja têm como foco e responsabilidade equipar, ensinar, treinar, aperfeiçoar os membros, os santos, para que eles desempenhem bem seus ministérios, nessa primeira fase ali do versículo 12 de Efésios capítulo 4. Nós temos um conflito na igreja que nós falamos na semana passada. É que os evangelistas não sabem bem qual é o papel dele na igreja. Então, a primeira coisa que eu faço quando a igreja tem que contratar um evangelista é treinar esse evangelista para ele saber qual é o papel dele na igreja. No geral, nós entendemos que o papel de um evangelista na igreja é de ter tempo para fazer de tudo, principalmente pregar para os de fora, dar aula bíblica na escola dominical, dar aula bíblica na escola da Bíblia, visitar os visitantes, acolher os visitantes, estudar a Bíblia com eles, levando também até o batismo. Perfeito, isso é possível fazer, mas esse não é o ministério de um evangelista. No Novo Testamento, o ministério do evangelista é treinar as pessoas, é aperfeiçoá-las para que elas desempenhem bem seus ministérios. Que pessoas? Os membros da igreja. Então, o ministério de um evangelista, ele tem olhos para onde? Para dentro, para cuidar da igreja, dos membros da igreja, estruturar a igreja, dar maturidade para a igreja, para que ela possa se desenvolver e crescer, ok? Inclusive chegar até o presbitério. Se você conhece os textos, onde é que estão os textos de constituição de presbitério na igreja? 1 Timóteo e Tito, que vai tratar exatamente de que essa é uma das funções dos evangelistas. Não quer dizer que os presbíteros não possam constituir, eles podem constituir, assim como Paulo, que era um apóstolo, também constituiu. Mas veja, dentro de uma vocação ministerial para o evangelista, está incluso amadurecer os membros, consequentemente a igreja, para que elas desenvolvam bem seus ministérios, inclusive observar aquelas pessoas, famílias, preparando-as para o presbitério, para o diaconato, enfim. Né? Então, aqui a gente percebe que é necessário ter um foco ministerial, ter humildade para reconhecer. Então, todas as vezes que eu vou numa congregação para servir ali por alguns anos, apoiando a reestruturação, porque não dá para fazer isso em um ano só, não é? Fazendo essa reestruturação e assim por diante, o que acontece? É necessário que a gente tenha esse foco. Eu sempre digo que a igreja, uma das marcas de uma igreja saudável é que ela sabe onde ela está, para onde ela vai e o que ela vai fazer entre onde ela está até onde ela quer chegar, pelo menos naquele ano, né? Então, essa questão de quem somos, a nossa identidade, o que nós fazemos, né? Qual é o nosso propósito aqui como congregação nesse bairro, nessa cidade, nesse local, tem que estar muito bem definido. E isso são áreas afins, mas que são coordenadas, conduzidas
por meio dos guias da igreja, Efésios 4, 11 a 15 ali, pelo menos, né? E aí toda igreja cresce, né? Aí nós vemos então, no versículo 3, que os apóstolos dão um direcionamento para a igreja, escolham, e aí eles dizem que para aquela área ministerial, que é a benevolência, eles dizem lá, homens, 7, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, e nós vamos encarregá-los desse serviço. Serviço, em outras palavras, ministério. Ministério, latim, não é? Então, a área de serviço, uma área em que os irmãos vão diaconizar, que é o verbo, né? Diaconizar diaconei é o verbo de quem serve. E quem serve? É o diácono. O diácono é o substantivo. Só que neste caso aqui não é usado o substantivo diácono, é só usado o verbo diaconizar. Diaconizar é servir. Qualquer irmão pode diaconizar na igreja. Agora, quem é escolhido para ser diácono, aí é outro processo. Aí o processo está lá em 1 Timóteo e Tito, quando Paulo diz quais são as qualificações para ser um diácono. Ok? Aqui, as qualificações não são de diácono. Aqui, qualificação são de obreiros, são de pessoas que vão servir. Então, muitas áreas ministeriais na igreja, nas igrejas, não são exercidas por diáconos, são exercidas por irmãos e irmãs. Eles estão diaconizando ou estão servindo. Agora, essas pessoas precisam ter critérios, né? Então, veja bem, para servir mesa, para servir com a área de benevolência, cheio do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Né? E quem que escolhe? A igreja. Então, quando uma igreja está começando, de certa forma, os dons vão aflorando de forma natural e os irmãos, por necessidade associado aos dons, vão assumindo áreas. Mas depois que a igreja está estruturada, é importante que os guias da igreja, evangelistas ou pastores, seja como for, presbíteros, né, eles instituam uma maneira de gerir as áreas ministeriais. Eu sempre digo e sugiro e aplico isso, que cada área ministerial deve ter as pessoas responsáveis nomificadas. Deve ter o seu ministério muito claro em relação ao objetivo, ao propósito e à maneira como funciona. De preferência, ter isso em forma de cartilha por escrito. Por quê? Porque todo ministério congregacional ele deve ter como comum treinar pessoas. Né? Então, quem está servindo agora vai fazer o quê? Ele vai reproduzir o que os evangelistas, pastores fizeram. Ele vai treinar, aperfeiçoar membros para que eles desempenhem bem os seus ministérios. Então, se tem um irmão, se tem um grupo lá de 3, 4 que cuida de um determinado ministério e são conduzidos por 1 ou 2 pessoas, esses 1 ou 2 que estão ali ministrando, eles têm como responsabilidade treinar 1 ou 2 ali para que no próximo ano ou a cada 2 anos isso gire. E esses também treinem outros. E a igreja então vai tendo um rodízio de treinamento e de áreas afins em que as pessoas que têm habilidades e dons vão poder servir. Porque esse é o propósito ali de desempenhar bem seu ministério em Efésios 4:12. Quando chegamos depois ali no versículo 4, os apóstolos deixam claro qual é a área ministerial dele. Ó. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos ao ministério da palavra, não é? E da oração. Então, todo ministério precisa ter claro quem são as pessoas responsáveis, qual é o papel e função que eles vão desempenhar, vão treinar e equipar pessoas durante esse tempo, e eles precisam ter bem claro esses objetivos para ser transmitido não só para o seu ministério, mas como para toda a congregação. E aí o parecer agradou a todo mundo, coisa que é muito rara acontecer hoje em dia, né? E aí elegeram e tem ali os homens que foram eleitos, né? Outra coisa importante nesse texto é que você vai perceber que houve grande murmuração.
e a igreja se dividiu em dois grupos. E essa murmuração foi contra quem? Bem, se eram os apóstolos que estavam conduzindo essa área ministerial, claro que o alvo de muitas críticas era a gestão deles. E o interessante é que eles não chegaram aqui, o texto não diz, que eles chegaram para a igreja e disseram, puxa vida, mas vocês nem para dar um desconto para a gente, né? Nós deixamos esposa, família, investimos nossas vidas conhecendo o Mestre, estamos aqui servindo a igreja, servindo ao Senhor, e ainda temos que receber crítica de vocês? Então, bom, então, uma pessoa que está conduzindo áreas, eu vou usar a palavra na liderança, se quiser falar guia, que é bíblico, tanto faz, uma questão de tradução só, a gente está entendendo o contexto disso. Mas as pessoas que estão conduzindo áreas na igreja, quer a congregação, quer áreas ministeriais, ela precisa aprender com a palavra, ela precisa ser humilde, ela precisa aprender a ouvir a sua equipe, a igreja, a liderança, não levar nada para o pessoal. Né? Eu trabalho com algumas equipes, né, de congregações e já treinei, conversei com várias pessoas a respeito de liderança e, assim, uma equipe convive, conversa sobre outras coisas, conhece, é amigo, sai para comer de vez em quando e tal. E na igreja, muitas vezes, as equipes ministeriais, quer de evangelistas e missionários, ou a equipe das áreas ministeriais, elas ficam isoladas, né? Você tem, é muito, às vezes, comum você encontrar dois, três missionários ou ter uma equipe de liderança de igreja que, na prática, o que acontece? Né? Eles nunca saíram para comer uma pizza, né, para visitar um ao outro, é só tratando do problema da igreja, dos assuntos da igreja, não tem ali um lazer, uma atividade, uma viagem, um retiro juntos. Isso não é equipe, né? Então, é necessário que, se há uma equipe, a gente se comporte como equipe, não é? Desenvolva um relacionamento como equipe. Eu já vi problemas sérios de relacionamento entre equipe por conta de bril, né? Por conta de mimimi, por conta de não saber lidar. Eu sempre digo o seguinte, sempre, nesses anos todos ministrando, trabalhando em equipe, no treinamento, eu sempre digo o seguinte, vocês têm a minha autorização para me chamar a atenção, para não concordar comigo, para falar o que vocês quiserem comigo. Eu dou esse direito, autorizo vocês e eu não vou levar isso em cunho pessoal, porque eu entendo que vocês me amam e querem o meu bem. Então nada aqui é pessoal. E aí a gente faz uma espécie de aliança, né? De compromisso ali um com o outro, de que nada vai ser pessoal. E que nós não vamos deixar nada para trás. Tudo que tivesse que ser falado, a gente vai esgotar nas nossas conversas. Por quê? Porque eu já vi muito isso acontecer, né, em reuniões administrativas. Ou seja, se decide uma questão ali, então vamos supor que tem 30 irmãos, 20 concorda, 10 não concorda, e aí quando sai da reunião, aqueles 10 que tiveram uma oportunidade de falar ali, mas não falaram, quando sai, começa a falar mal, começa a jogar contra. Não é? Isso não pode acontecer. Veja bem aqui o texto, em Atos capítulo 6. Diz assim no versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos hebreus, dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Agora note bem o versículo 2. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, e aí eles vão dar as diretrizes, e chamaram a igreja para participar, dando o direito da igreja escolher. Eles não indicaram, eles só disseram as características, a igreja que escolheu, observando quem tinha. Deve ter sido uma votação tremenda, porque assistimos que a igreja aqui já deveria ter aproximadamente aí uns 7 a 10 mil membros, né? Como é que ia escolher ali só 5 mil só de homens, né? Fora mulheres ali e tudo. Então, foi uma votação extensiva ali, né? Mas foi a igreja que votou.
Mas o que chama atenção aqui, para fechar e abrir para as perguntas, porque não dá para tratar tudo, eu creio que a gente pode, na quinta que vem, voltar a falar da gestão. Tem muita coisa ainda para falar e eu aceito, se vocês concordarem, aí da direção do programa, da gente estender por mais quintas-feiras, 2 ou 3, se for o caso, tô dentro aí, não tem problema não, tá ok? Então, que bom, que bom. Então vou finalizar rapidinho, a gente abre. Então aí a gente vê os 12, né? O que significa isso? Significa que quando eles tiveram aquela reunião, que não está escrita aqui, mas com certeza teve, que foi para definir que eram 7 homens, que tinham que ser cheios de sabedoria, as características, os apóstolos chamaram a igreja para relatar a decisão da reunião deles. Está entendendo aqui? Isso é certo, é fato isso aqui. Não está escrito, mas teve. Agora imagina os 12 lá reunidos. Aí Pedro vem e fala, não, vamos escolher 12, porque nós somos 12, tem que ser 12. Aí Tiago diz assim, Pedro, é melhor que sejam... Tiago não, vamos Matias, né? Diz assim, não, Pedro, é melhor que sejam 5, né? Aí vem André ali e fala assim, não, 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 que tal 7, né? Bom, alguma discussão eles tiveram, mas chegaram a um denominador. E quando eles chegaram à conclusão que eram 7, que eram homens, que eram de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, quando eles chegaram a esses pontos, ninguém saiu falando nada. Está aqui os 12. Entendeu? Os 12. A reunião terminou, tudo que devia ter sido falado foi falado lá. Então, muitas vezes, quando temos reuniões para tratar de certos assuntos, eu digo, todos falaram o que queriam falar, porque o momento é agora. Porque se você não falar agora e ficar para falar depois com outro irmão, é fofoca. É jogar contra. O momento de falar o que você pensa é na reunião, não é? É naquele momento ali da área ministerial. Então, essas são algumas considerações. Agora, é muito evidente que no livro de Timóteo e Tito você vai encontrar lá as áreas ministeriais. Por exemplo, as orientações para Tito e Timóteo sobre como lidar com mulheres, moças, jovens, homens idosos, pastores, viúvas, ricos. Bom, são áreas ministeriais, não é? Que o evangelista vai estruturar na congregação. Ele vai ajudar a igreja a potencializar e usar os dons que tem. Quantas áreas ministeriais pode ter numa igreja? Tantas quantas forem vocacionadas as pessoas para exercer. Uma pessoa ou mais. Não é? E aí a gente vai falar depois sobre como funciona isso, as reuniões, as gestões, o treinamento nas próximas. Por enquanto, está aberto aí para algumas perguntas e tal. Temos alguns minutinhos só ali. Está no forno. Está no forno. Sim. Ali ele está entrando numa questão que não envolve diretamente, envolve, mas não diretamente a questão dos dons ministeriais. Ali o contexto é mais focado na questão dos dons sobrenaturais do Espírito Santo, né? Quando ele trata no 12, olha, a respeito dos dons espirituais, né, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque qual era o problema lá? O problema é que eles estavam forjando os dons, né? Por exemplo, a forja do dom de línguas, inventando uma língua que não existia para justificar a autoridade de um ou outro grupo em relação a outros grupos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, é absurdo em línguas alguém dizer anátema a Jesus, porque muito provavelmente tinha algum grupo até falando isso, né? Agora ele diz, por outro lado, em espírito, né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus, né, se não for em espírito. Claro que se você pedir para qualquer ser humano de qualquer religião, fala aí agora,
né, Senhor Jesus, ele vai falar. Mas aqui não é falar normalmente, aqui é falar pelo Espírito, é isso. Agora, de uma forma mais direta, assim, indireta, quando chega no versículo 6, aí sim, Eugiro, a gente pode entender que dentre os dons que uma pessoa pode ter, levando em consideração aqui o texto no seu contexto do primeiro século, naquele momento histórico havia os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Este era ministrado através da imposição de mãos e oração dos apóstolos, e o Espírito Santo é que concedia o dom sobrenatural. A gente sabe de 9, né, no Novo Testamento, pode ter mais, né, pelo menos 9. Mas o mesmo Espírito Santo também qualifica pessoas numa outra área de dons, né? Que são essas aqui, ó, versículo 6, né? Aliás, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, nesse contexto, o Espírito Santo, ele atribui dons às pessoas também. Lembrando que são duas áreas, sobrenaturais ou dons, habilidade, capacidade natural que o Espírito Santo também pode desenvolver em alguém. É o caso do Velho Testamento com os ourives, né? Que trabalharam ali na tenda do tabernáculo. Diz que o Senhor capacitou, ele aperfeiçoou essas pessoas. Então, na igreja, o Espírito Santo é a área dos dons. Versículo 5, a área de serviço ministerial é Jesus, a gente serve ao modelo de Jesus. E versículos 6, a diversidade das realizações. Realizações, sucesso na igreja é a área de Deus. A maneira que a gente serve é igual a Jesus, os dons é a área do Espírito Santo e o sucesso, a realização disso tudo é Deus. É Deus quem acrescenta, é Deus que dá o crescimento, essa é a área dele. Então, nós servimos dentro desse propósito aí dos três, Deus, Jesus e o Espírito Santo atuando na igreja. Sim. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que há duas maneiras também aí. A primeira maneira é da autoforçação. Eu já vi muitos irmãos, e quando eu falo muitos é porque eu já vi vários problemas por causa disso em igrejas, tá? Que ele, por exemplo, almeja ser um professor da escola dominical, ele deseja ser um pregador, né, do evangelho, mas ele não tem capacitação para isso. Isso é terrível, rapaz, porque a igreja sofre demais. E se esse irmão tem ele tem algum tipo de influência na igreja, às vezes até financeira, não é? A igreja lá, os irmãos ficam meio tímidos, respeitando, e a igreja vai murchando porque ele não tem o dom, ele não sabe, ele não tem a condição, não é a praia, não é a vibe dele é ensinar, transmitir, mas ele quer porque tem visibilidade. Então, o primeiro contexto é o autossabotamento aí, que é a gente precisa reconhecer quais são as nossas habilidades. Agora, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de memorizar versículos, memorizar coisas. Quando eu me tornei cristão, uma das coisas que eu fiz por anos foi orar pedindo a Deus que me desse uma memória melhor, né? Então, se o irmão que quer pregar bem um dia, que tá, ora e vai se capacitar, ora e vai treinar, né? Mas esse é o primeiro. O segundo ponto é a forçação. A forçação de quem? De irmãos que querem, da liderança, às vezes principalmente, que querem empurrar os irmãos para fazer coisas que eles nem são treinados. Eu vou te dar um exemplo absurdo, né, que eu já vi também acontecer várias vezes. É, um jovem, por exemplo, ou alguém que tem uma certa habilidade com música, né, só que ele já tem 3 meses que ele nem aparece na igreja, tá meio fraco e tudo mais. Aí ele aparece lá no domingo e a liderança da igreja fala: "Ô, vem cá, dirige os cânticos aí hoje", né? Achando que se o irmão fizer alguma coisa na igreja, ele vai permanecer na igreja dessa forma, né? Tá errado. Por quê? Porque todos os membros ali estão observando, eles sabem que aquele irmão está fraco, que ele já não vem há uns 3, 4 meses, nem aparece.
Aí do nada ele aparece e colocam ele para dirigir cântico. Que mensagem a liderança da igreja está dando para os irmãos com uma atitude dessa? Que excelência ele está tendo? Agora, é claro que ninguém controla ninguém. Você pode ter um irmão lá numa área ministerial ou servindo lá no culto mesmo, e ele está em desordem na sua vida e a igreja não sabe, mas isso é outra coisa. O que não pode acontecer é a gente fazer por negligência. Né? A gente não vai, não sonda coração de pessoas, mas até onde a gente pode, a gente precisa ter zelo. Né? Então eu concordo que existem essas duas áreas. Um é a própria pessoa que se força, o outro são pessoas que estão na liderança ou influentes e ficam empurrando os irmãos para servir em áreas que eles nem foram treinados, capacitados, nem têm dom, e aí cria problema. Isso, Timóteo. É, exatamente isso. É, principalmente aquele. Então, porque são vários motivos, depende de cada liderança, de cada pessoa, entendeu? Mas existe um pouco de competitividade, de confundir a relação pessoal com o crescimento das pessoas. Né? Se Jesus fosse pensar nas mancadas que Pedro deu, Pedro já teria sido expulso do grupo faz tempo. Né? Então, é um processo. Então, muitas vezes é aquela falsa ideia que nós temos de que na igreja todo mundo é igual. Né? Eu já falei sobre isso aqui, mas a ideia é essa. Muitas vezes a gente pensa que um irmão ser reconhecido, ser honrado, né? Por exemplo, né? Eu não estou aqui querendo dar uma de bajulador de ninguém, não. Mas olha, os professores de escola dominical, as pessoas que estão dirigindo áreas ministeriais, os evangelistas, pastores, a liderança da igreja, são pessoas que dedicam o seu tempo, não é? Os seus dons para servir aos filhos dos outros, à congregação, à igreja. Mesmo aqueles que são remunerados para isso, mas eles se esmeram por fazer isso. Há exceções? Mas eu estou levando em conta o que deve ser. Né? Muito raramente eu vejo pessoas na congregação terem a iniciativa de, por exemplo, no aniversário dessas pessoas, dar um presente. No final do ano, dar uma cesta ali, né, de final de ano para essas pessoas, de promover um jantar. Eu sempre digo que os guias da igreja, eles têm uma equipe grande, que são os coordenadores de áreas ministeriais, e que a igreja, a congregação, ela deve separar um valor do seu orçamento da coleta para uma vez por ano que seja, presentear essas pessoas, né, com um jantar especial, porque eles servem aos nossos filhos, a nós, à comunidade, dando o seu tempo, muitas vezes os seus recursos também. Então não é bajulação, é honra, é reconhecimento, não é? Isso faz bem. Eu servi ao acampamento como diretor por duas gestões, hoje eu sou lá sou do Conselho Fiscal, não é? Mas na minha gestão eu sempre procurei honrar os professores, né? Os monitores, os diretores de temporada, da maneira que eu podia fazer dentro daquilo que eu tinha, mas sempre. Por quê? Porque são pessoas que doam, são voluntários ali, né? Mesmo que recebessem. Então, eu creio que isso é fundamental. Eu me sinto bem quando eu faço isso para alguém. Eu me sinto muito bem de reconhecer, de dar o mérito. Não é? E quando as pessoas reconhecem em mim, eu fico constrangido, eu fico meio envergonhado, eu me esforço, é, mas eu me esforço por aceitar, porque é bom, não é, que a igreja faça isso com as pessoas que servem, que ministram ali. Muito importante. Uhum. É,
É por isso que esse comentário que o irmão colocou, ele é um efeito colateral de uma liderança não bem preparada. Porque a liderança bem preparada, ela sabe que ninguém nasce perfeito e pronto, é um processo. Então, às vezes, a pessoa não tem certas qualificações naquele momento, mas ela vai adquirir, desenvolver com o tempo em cima daquelas outras que ela tem, não é? Tendo acompanhamento e assim por diante. Então, eu sempre também coloco para as igrejas que eu já trabalhei e ainda estou trabalhando que o projeto e o plano para treinar lideranças, para treinar as áreas ministeriais, o próprio projeto e plano em si para o ano é algo que a gente tem muita flexibilidade. A gente vai ouvir muito, a gente vai aperfeiçoar, a gente vai deixar algumas coisas, não vai dar certo outras. A gente tem que estar flexível para ir testando e deixar o espírito conduzir. Às vezes é como o Paulo, eu quero ir para a Espanha. Não, 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 você vai para a Macedônia. Então o espírito manda a gente. Então a gente pode ter um plano, submete a Deus em oração, mas a gente tem que estar pronto que aquilo é apenas um projeto, não é ferro e fogo. A gente vai aperfeiçoar, a gente vai deixar algumas coisas, vai melhorar outras ou criar coisas novas. Então, não pode engessar, não é? Então, isso que o irmão está colocando é isso, é não dar oportunidade para as pessoas, né? Não delegar, não confiar, tem que ser do meu jeito. Isso é um problema.